A garota chocou a todos ao deixar o casamento com o milionário após encontro com o mendigo. No elegante salão da festa, os convidados desfilavam em trajes caríssimos, como se estivessem em um desfile de moda. Isabela Santos, arquiteta desempregada, estava lá, mas se sentia como uma gestora de contabilidade em uma festa de gala. Ela não pertencia àquele mundo de glamour, mas estava lá por causa de Marina, sua melhor amiga, que finalmente se casava. À medida que ajudava nos preparativos, arrumando as flores e organizando os talheres, Isabela queria que cada detalhe fosse perfeito, mas seus pensamentos estavam longe. Como conseguiria uma nova oportunidade de trabalho no mercado que a rejeitava? Entre sussurros e risadas, um rosto a chamou a atenção. Gabriel Mendes, o milionário do setor de tecnologia, caminhava com a confiança de quem sempre teve tudo. Ele não era apenas rico. Seus olhos polarizavam as atenções. E mesmo em meio ao glamour, havia algo de autêntico nele. Ao cruzar olhares com Isabela, ela sentiu um frio na barriga. A pressão do evento fez seu coração acelerar. O que ele estaria pensando de mim? Indagou-se enquanto seus dedos tremiam ao arrumar um arranjo floral. Mas, assim que a música aumentou e o clima ficou mais festivo, Isabela percebia os olhares da multidão, as máscaras sociais se dissolvendo em movimentos de desdém e risos. Quem é essa? E olha sua roupa! Dela eram sons que a atingiam como flechas. A insegurança invadiu cada parte de seu ser. Por que estava ali? Uma arquiteta sem emprego em um casamento que exalava riqueza. Quando a noite avançou e a dança começou, a tensão cresceu. Gabriel se aproximou, elogiou seu trabalho e a convidou para conversar. Isabela estava radiante, mas a cada palavra do milionário, um eco de insegurança ressoava em sua mente. Estava perdendo o controle. Sua identidade estava se dissolvendo na comparação. Se sentiu uma impostora. E como um terremoto, na sequência de mais olhares curiosos, sentiu um nó na garganta. Em um momento de fraqueza, decidiu que não podia continuar ali e se levantou, chocando a todos com a repentina saída. Mas ao sair, cruzou com um mendigo na calçada, sua aparência deslumbrante contrastando com a realidade dura e fria do homem. Ele olhou para Isabela com uma profundidade triste e indiferente à sua roupa cara. Não é o que você tem, mas o que você é que faz a diferença, murmurou. Aquela frase ecoou dentro dela como um chamado. O peso emocional do encontro quase a fez desabar. Aquela noite a transformou. De volta para casa, a cabeça cheia de pensamentos confusos, tomou a decisão de deixar seu emprego sufocante e se reconectar com suas raízes na fazenda da família. Isabela precisava se redescobrir. Meses depois, seu projeto de arquitetura sustentável ganhou notoriedade e, quando tudo parecia florescer, Gabriel reapareceu em sua vida, sorrindo. Eu sempre acreditei em você, disse ele, pronto para um compromisso sério. Mas aquelas memórias, aquelas inseguranças de antes, começaram a surgir. O que estava acontecendo? Deveria aceitar o amor de Gabriel? Ou continuar na busca por sua própria verdade? A dúvida martelava em seu íntimo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Isabela olhou nos olhos de Gabriel, insegura. O que ele queria dizer? A confiança dele a envolvia, mas as antigas dúvidas a apertavam ainda mais. Talvez eu deva deixar isso tudo de lado, pensou, angustiada. Isabela, você não precisa se preocupar com nada disso. O que importa é você, ele disse, tocando suavemente seu braço. Era reconfortante, mas ao mesmo tempo, aquelas palavras a deixavam em alerta. Um impulso a fez olhar para os lados. Como se procurasse alguma certeza no mundo brilhante em que estava. De repente, um grito cortou o ambiente. Uma voz conhecida, mas cheia de desespero. Marina! O mundo ao redor parou! Isabela se virou e viu sua melhor amiga, pálida e sem ar, sendo cercada por um grupo que parecia ter surgido do nada. Era uma cena de um filme de terror. O coração de Isabela disparou. O que aconteceu? Eu não sei. Ele está aqui. Marina gaguejou, apavorada. O rosto dela, normalmente sereno, estava agora distorcido pela preocupação. Isabela se aproximou, sentindo o cheiro de seu perfume misturado com o medo no ar. Os convidados começaram a murmurar e a se afastar, criando um espaço entre eles e o tumulto. O clima de festa se desfez instantaneamente, as risadas substituídas por sussurros nervosos. Gabriel segurou a mão de Isabela, mas seus olhos estavam fixos na confusão. Quem está aqui? Perguntou, a voz tensa. E naquele instante, um homem apareceu na entrada do salão, limpo, mas seus olhos eram frios. Isabela sentiu um arrepio. Ela o reconheceu. Era o mendigo que tinha cruzado seu caminho mais cedo naquela noite. O que ele está fazendo aqui? Silêncio. Um eco de vozes se elevou, misturado a gritos de alguém que pedia calma. O homem apontou direto para Isabela. Você se esqueceu de mim? Sua voz carregava uma carga de dor e desespero. Do quê? Você está falando. Isabela sentiu que o chão tremia sob seus pés. Todos estavam olhando, os olhares fixos nela, como se fosse um espetáculo. Eu não entendo. Você não sabe o que aconteceu, não é? O homem avançou, revelando uma tatuagem no braço que parecia uma marca de identificação. Você diz que quer se redescobrir, mas não sabe quem realmente é. Ele começou a gritar, e a confusão tomou conta novamente. Isabela estava congelada. Flashbacks descontrolados assaltaram sua mente. Memórias de sua infância, de dias na fazenda, de segredos guardados. Não! Elas gritavam, enquanto a verdade lentamente se desenrolava. O homem a olhava com um misto de raiva e compaixão. Sabe por que eu estou aqui? Para trazer a verdade de volta. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Isabela sentiu o nó na garganta ficar mais apertado. Você não pode, sussurrou, a voz falhando. Por favor, o homem sorriu de forma amarga. Ah, sim, porque isso arruinaria o seu conto de fadas com o milionário, não é? A cada palavra, a tensão aumentava. A sala tornava-se menor. As luzes brilhantes pareciam ofuscar a verdade que estava prestes a ser revelada. Então, de repente, ele disparou. Isabela,
Você não é quem pensa que é. Eu sou seu irmão. E nossa mãe, ela não morreu como você sempre acreditou. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os olhares se viraram, muitos com compaixão. Outros com repulsa. Isabela não podia acreditar. Sua mente girava, enquanto Gabriel a segurava mais firme. Mas ela já não sabia o que pensar. O que isso significava para a vida que estava tentando construir? Os sentimentos mais profundos de raiva, insegurança e traição se aglomeravam dentro dela. O que seria do futuro agora? Sentia-se à beira de um abismo e a única certeza era a incerteza. Não, 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 pensou. O que vai ser de mim agora? E ali, em meio à confusão, a festa virou um pesadelo. Isabela tremia, sem saber se olhava para o mendigo ou para Gabriel. A mistura de revelações não a deixava respirar. O que mais viria à tona? O que mais ela não sabia sobre si mesma? Isabela estava congelada, o mundo ao seu redor desmoronando. O homem à sua frente, aquele que a havia surpresa com palavras tão impactantes, era seu irmão. Seu coração palpitava e a sala parecia gear. Os rostos dos convidados refletiam uma mistura de espanto e curiosidade. Gabriel a olhava, histericamente preocupado, mas até mesmo ele parecia moldado pela sombra do desconhecido. Isabela? O que ele está dizendo? Gabriel insistiu, sua dúvida se transformando em pânico, mas ela não conseguia responder. Todas as memórias se chocavam dentro dela, confusas e sombrias. As lembranças da infância, momentos guardados a 7 chaves, tudo vindo à tona. Ela sempre pensou que era um mistério, mas agora parecia que as peças se encaixavam de maneira aterradora. Você está mentindo! Finalmente conseguiu sussurrar. A incredulidade voava de seus lábios enquanto a sala murmurava. Os olhares se voltavam para o homem, que agora a encarava com uma intensidade brutal. Mentindo, ele deu um passo à frente, as mãos gesticulando enquanto falava. Você se esqueceu de mim. E eu não sou o único que está cansado de viver nessa mentira. Seu tom ecoava como um grito entorpecido pela dor. Nós vivemos, Isabela. Vivemos entre as sombras. Você quer se redescobrir, mas o que realmente sabe sobre sua vida? As palavras penetravam seu peito como facas. Isabela sentia um nó se formar, as lágrimas ameaçando escorregar. Por seu rosto, as memórias da infância voltavam. Imagens de um lar cheio de risadas e depois escuridão. Seu pai ausente, a dor da perda. Mas o que mais havia em sua história que não sabia? Isabela, por favor, disse Gabriel, enquanto seu tom se tornava suave, mais urgente. Se você sabe de algo, precisamos entender. Ele a segurou pela mão. Um gesto de apoio, mas logo depois um barulho cortou a tensão. Uma explosão. O chão tremeu sob eles. Os convidados gritaram. Alguns se jogaram ao chão, outros correndo para as saídas. Isabela sentiu a adrenalina disparar. O que foi isso? O medo se misturou ao caos. É o ataque! Alguém gritou, enquanto um grupo de homens encapuzados e armados fazia a entrada triunfante. O pânico se instaurou. O cenário de festa agora se transformando em um campo de batalha. Isabela, vamos! Gabriel puxou-a e ela, sem pensar, o seguiu. O homem que se dizia seu irmão ficou para trás. A confusão em seu olhar
substituída pela intenção fria dos invasores. Um dos homens apontou uma arma em direção à multidão. A tensão no ar era palpável. "Não se movam!" ele gritou, a voz cortando o som de gritos e correria. Isabela sentiu o estômago revirar e a cabeça girar. O que estava acontecendo? Era tudo um pesadelo. Ela olhou para o irmão, que parecia perplexo, e então para Gabriel, que a segurava firme. Sua presença um porto seguro em meio ao turbilhão. Os homens começaram a exigir algo. Palavras se misturando com o grito de desespero. Isabela e Gabriel trocavam olhares rápidos, cada um tentando entender o que fazia sentido. E no meio do caos, começaram a soar sirenes. Talvez a ajuda estivesse a caminho. Mas seria a tempo? O que mais poderia acontecer naquela noite? O que a cortina de revelações ainda esconderia? As peças da verdade que Isabela pensou ter descoberto estavam apenas começando a se mostrar. Medo e incerteza dominavam seu coração, enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um turbilhão, onde cada escolha poderia ser fatal. Mas em meio ao pânico, um pensamento assombrou sua mente. E se tudo isso tivesse sido arquitetado para ela? As conexões, as revelações, o que mais ela não sabia sobre si mesma? O pânico tomou conta do salão. Os gritos ecoavam como um eco distante em sua mente confusa. Isabela, ainda atordoada com a revelação do homem que a chamava de irmã, sentiu seu estômago revirar. Gabriel a puxou, mas ela estava paralisada. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto sua mente tentava processar a verdade devastadora. "O que está acontecendo?" Gabriel gritou, puxando-a mais para perto dele. Sua expressão uma mescla de preocupação e confusão. Mas antes que Isabela pudesse responder ou entender, o homem à sua frente, que havia se proclamado seu irmão, começou a avançar em direção aos captores. "Ei!" ele gritou, desafiador. "Não façam isso! Não é você que está aqui por acaso!" O grupo de homens armados hesitou por um momento. O que foi um segundo de dúvida se transformou em pura tensão. "Cale-se!" um dos invasores gritou de volta, sua arma apontada. O medo de Isabela aumentava, mas algo nesse momento, uma conexão visceral com o homem que dizia ser seu irmão, a fazia questionar tudo. Ele estava arriscando sua vida por ela, e isso era além do que ela jamais esperara. A vida que você está vivendo, Isabela, não é a sua verdadeira vida. Ele estava quase gritando. Se antes as palavras dele a chocavam, agora ela sentia que havia um motivo maior por trás de sua presença ali. E quando ele olhou nos olhos dela, Isabela viu algo que fez seu coração gelar. Um reflexo de dor e verdade. Os captores começaram a se movimentar novamente. E no cúmulo do caos, uma das portas laterais se abriu com força. Uma mulher entrou, com uma expressão decidida e uma arma na mão. Isabela ficou sem falar. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Era sua mãe em carne e osso, parecendo tudo menos do que a imagem que tinha guardada em sua memória. "Isabela, se afaste!" a mulher gritou, com uma intensidade que lembrava tempos de sua infância. Aquela voz era dela. O tempo pareceu parar. O coração de Isabela disparou. "Mãe!" sussurrou, mas o pânico alcançou seu centro enquanto lembranças esquecidas começavam a se desenrolar em sua mente. A criança que era antes da dor,
Antes das mentiras, você não pode estar aqui. Você morreu. Isabela estava em choque. Mas a realidade a atingiu como um soco no estômago. Os homens armados estavam tão confusos quanto ela. Isabela, o que você pensou que sabia sobre sua vida? Eu sempre estive aqui, escondida, e agora eles querem me pegar. A mãe teve seu olhar endurecido. Um desespero de quem viveu por anos entre as sombras. A cena se desenrolava rapidamente. A sala inteira estava em movimento. O grupo, que antes parecia imbatível, agora estava dividido entre o temor da mãe de Isabela e a revelação tumultuada da verdade. A mãe começou a se virar, cercando seu olhar, buscando uma saída entre a multidão aterrorizada. Como uma maré, os captores começaram a se aproximar. "Vão embora!" um deles gritou, mas a mulher parecia determinada. Um tiro ecoou e todos congelaram. O homem que havia revelado ser seu irmão caiu, um olhar de choque em seu rosto. Isabela gritou, sem saber se estava mais chocada com a revelação ou a violência desatada. A confusão tornou-se um frenesi de vozes, e a sala estava virando um caos absoluto. Em meio ao barulho, uma frase se destacou na mente de Isabela. O que você realmente sabe sobre si mesma? O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto ela tentava se focar. Gabriel puxava-a, mas o desespero dela era palpável. O que estava acontecendo? Sobre o que exatamente sua vida se baseava? A mãe, o irmão, os segredos e mentiras. Quem mais estava escondido nesse emaranhado? Isabela, me siga! A mãe gritou, mas o medo a fez hesitar. A verdade estava ali, mas o que ela faria com isso? Na frenética dança da realidade. Uma luz de esperança se acendeu no coração dela, mas a incerteza a mantinha presa. E assim, a única coisa clara era que tudo mudara mais uma vez. Isabela se sentiu perdida em um labirinto de revelações. Olhando para Gabriel, que estava em choque, e para sua mãe, que a buscava com um ar de urgência, sentia o mundo ao seu redor girar. O que mais viria à tona? O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? As respostas estavam nas mãos do destino, e ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentá-las. Isabela estava congelada, o mundo ao seu redor desmoronando. O homem à sua frente, aquele que a havia surpreendido com palavras tão impactantes, era seu irmão? Seu coração palpitava e a sala parecia girar. Os rostos dos convidados refletiam uma mistura de espanto e curiosidade. Gabriel a olhava, histericamente preocupado. Mas até mesmo ele parecia moldado pela sombra do desconhecido. Isabela, o que ele está dizendo? Gabriel insistiu, sua dúvida se transformando em pânico. Mas ela não conseguia responder. Todas as memórias se chocavam dentro dela, confusas e sombrias. As lembranças da infância, momentos guardados a 7 chaves. Tudo vindo à tona. Ela sempre pensou que era um mistério, mas agora parecia que as peças se encaixavam de maneira aterradora. Você está mentindo! Finalmente conseguiu sussurrar. A incredulidade voava de seus lábios enquanto a sala murmurava. Os olhares se voltavam para o homem, que agora a encarava com uma intensidade brutal. Mentindo? Ele deu um passo à frente, as mãos gesticulando enquanto falava. Você se esqueceu de mim, e eu não. Sou o único que está cansado de viver nessa mentira. Seu tom ecoava como um grito entorpecido pela dor. Nós vivemos, Isabela. Vivemos entre as sombras. Você quer se redescobrir, mas o que realmente sabe sobre sua vida? As palavras penetravam seu peito como facas,
Isabela sentia um nó se formar, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. As memórias da infância voltavam, imagens de um lar cheio de risadas, e depois escuridão, seu pai ausente, a dor da perda. Mas o que mais havia em sua história que não sabia? Isabela, por favor, disse Gabriel, enquanto seu tom se tornava suave, mais urgente. Se você sabe de algo, precisamos entender. Ele a segurou pela mão. Um gesto de apoio, mas logo depois um barulho cortou a tensão. Uma explosão. O chão tremeu sob eles. Isabela se jogou para o lado, o coração na boca. É um ataque! Alguém gritou. O pânico se espalhou. Eles não eram apenas captores, era uma invasão. Isabela olhou em volta, as pessoas se espremendo contra as paredes, enquanto gestos frenéticos tomavam conta da sala. O homem que dizia ser seu irmão, mesmo em meio ao caos, parecia determinado. Desculpem, mas a verdade precisa ser revelada, gritou ele. Mas não havia tempo. A tensão aumentava. Os homens armados cercaram a sala, organizando todos como se fossem gado. Isabela sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O medo a envolvia. Gabriel apertou sua mão. Nós vamos sair disso. Ele parecia tão seguro, mas a realidade distorcida a cercava. Um dos captores tinha uma expressão intensa, o olhar determinado e uma arma apontada. Foi nesse instante que a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou vestindo um longo manto negro. Mas não era uma estranha. Era sua mãe, uma figura que parecia saída de um conto sombrio. Isabela, corra! Ela gritou, mas havia algo assustador em sua voz. Isabela paralisou. Mãe? O caos ao redor parecia distorcido. O homem que dizia ser seu irmão olhou para eles, e a sala inteira pareceu prender a respiração. O que estava acontecendo? A verdade estava se desmoronando ao seu redor. Então, a mulher, sua mãe, apontou para o homem. Ele não é seu irmão. O chão sob os pés de Isabela parecia desabar. Ele é o responsável por tudo isso. Meus segredos, nossa história. Ele quer encerrar isso de uma vez. Um silêncio ensurdecedor invadiu o salão. Os olhares de todos fixados na mulher. Não sabia se acreditava nela. Como assim? Sua voz saiu trêmula. O homem que antes defendia a verdade, agora estava sendo colocado na parede. O que era tudo isso? Mais uma mentira? Vocês acham que entender seu passado é fácil? Há muitos segredos que você não conhece, ele gritou. Mas seu olhar era de desespero, enquanto a tensão aumentava. Eu nunca quis te perder, Isabela! O homem implorou, mas sua mãe continuou a avançar. As pessoas ao redor estavam divididas, algumas murmurando, outras recuando. E então, um movimento rápido. O homem que dizia ser seu irmão se lançou em direção à sua mãe. O som de um disparo ecoou. Isabela gritou. Seu coração parou. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Ele a atingiu e a mulher caiu. O pânico tomou conta da sala. Os gritos eram ensurdecedores. Isabela ficou paralisada, absorvendo a cena diante de seus olhos. Sua mãe no chão, o homem rindo, o tumulto crescendo. A confusão, o desespero, tudo por um fio. Não, não, não! Isabela gritava sem parar, mas parecia que nada poderia ser feito. Sua realidade mudara para sempre. O que mais ela não sabia? Olhando para Gabriel, que tentava fazer sentido de tudo, um pensamento assombrou sua mente. E se tudo isso fizesse parte de um plano muito maior do que apenas ela?
Uma nova onda de desespero, uma nova verdade a aguardava na escuridão. Isabela estava congelada, o mundo ao seu redor desmoronando. A visão da mãe caída no chão misturava-se com a cena de caos que se desenrolava à sua frente. Gabriel estava ao seu lado, mas sua presença parecia distante, como se a realidade tivesse puxado um véu escuro entre eles. O homem que dizia ser seu irmão estava caído, a expressão de raiva e desespero congelada em seu rosto. E dentro dela, o peso da revelação e da perda se tornava insuportável. Isabela, estamos correndo perigo! Gritou Gabriel, puxando-a para longe da confusão. Mas ela ainda estava presa à cena, o olhar fixo na mãe, que lutava para se levantar. O barulho dos gritos e sirenes se misturava a uma sensação de desespero quase palpável. Vamos, agora! Gabriel insistiu, mas um grito do homem, mesmo caído, cortou o ar. Você não entende! Ela não é sua mãe! Você está vivendo uma mentira! O coração de Isabela disparou. O que você está dizendo? Sua voz saiu trêmula, o medo a consumindo. O que quer dizer com isso? O homem, mesmo ferido, continuou sua narrativa. A verdade está muito além do que você imagina. Nossa mãe não morreu como você pensou. Ela trocou você por mim por um propósito maior. Ele olhou para Isabela, a intensidade em seus olhos quase a fazendo hesitar. Por um instante, o tempo pareceu parar. Isabela piscou, sua cabeça girando. Um propósito maior? O que isso significava? Você está mentindo. Por que diria isso? Isabela, não! Gritou a mãe, levantando-se com dificuldade. Ele é louco! Não ouça! A dor em sua voz era um misto de desespero e urgência. Mas aquelas palavras ecoavam confusas na mente dela. Nesse momento, outro grupo de homens armados irrompeu pela porta da frente, mais agressivos e determinados. A festa se transformou em um pesadelo absoluto! As pessoas gritavam e corriam, e Isabela viu Gabriel se afastando, tentando proteger os outros. Vamos, Isabela! Temos que sair agora! Ele a puxou em direção a uma saída lateral, enquanto os captores também estavam distraídos com a nova invasão. Mais gritos, mais desespero. O ambiente estava em uma espiral de caos. Isabela sentiu um puxão na mão. Era seu irmão, que agora estava se levantando, ensanguentado, mas determinado. Se quiser saber a verdade, me siga! Ele gritou, com uma expressão de urgência que a fez hesitar. Isabela se virou, o coração acelerando. Se você estiver mentindo? A dúvida escorria da sua voz, mas também havia um fio de esperança. Algo dentro dela queria acreditar, queria encontrar respostas. Por favor, este é o momento, ele insistiu, apontando para a saída oposta. Eu posso te mostrar quem você realmente é. Mas antes que ela pudesse decidir, ouviu um barulho ensurdecedor. Uma explosão próxima. O chão tremeu. Ela foi jogada para a frente e tudo ao seu redor parecia girar. O calor da explosão alcançou seu rosto como se o próprio ar tivesse ido embora. Os gritos aumentaram. As luzes piscaram. E o negócio que se desenrolava agora era uma cena de um filme de terror. No meio disso tudo, a mãe de Isabela caiu novamente. Desta vez com um olhar de terror, mas a expressão que passou por seu rosto foi de reconhecimento. Ela não pode descobrir! Gritou o homem que dizia ser seu irmão. E nesse momento, Isabela viu seus olhos se fixarem em algo, alguém que ela não havia notado antes. Uma figura se destacava no canto da sala.
Uma mulher envolta em um vestido claro. Sua presença era estranha, quase etérea, e quando olhou nos olhos dela, Isabela sentiu o mundo parar novamente. A mulher sorriu levemente, mas era um sorriso que carregava segredos profundos. À medida que se aproximava, Isabela reconheceu um traço familiar em seu rosto. "Mãe!" exclamou antes de poder controlar a surpresa. A incredulidade se misturava ao choque. "Isabela, eu sabia que esse dia chegaria", a mulher disse, com uma voz que parecia vir de um sonho distante. "Precisamos conversar. A verdade é mais complexa do que você imagina." "Você não pode estar aqui!" gritou a mãe de Isabela, sua expressão misturando desespero e amor. "Nós te protegemos." E naquele momento, como um furacão, tudo girou em pedaços. A sala estava em tumulto, e junto com a verdade que começava a emergir, segredos que pareciam enterrados estavam prestes a vir à tona. Quem você realmente é, Isabela? A verdade é espera, mas o preço pode ser alto, a nova figura disse, e o olhar dela atravessou a sala, com uma flecha. Isabela sentiu os nós em seu estômago se apertarem. O que ela realmente sabia sobre si mesma? O que aquele momento significava? Sua mente girava e enquanto o caos se intensificava ao redor, a única certeza que lhe restava era a dúvida do que ainda estava por vir. O que mais a realidade escondia? Isabela estava em choque. O tempo parecia ter parado. A figura da mãe, que agora se aproximava, carregava segredos de um passado que ela lutava para entender. O salão fervilhava de tensão. Os convidados estavam em modo de pânico. Gritos e murmúrios ecoavam em todos os cantos. "Isabela, a verdade não é o que você pensa!" A mãe insistiu, sua voz misturando-se ao caos. Isabela, ainda confusa, olhava para a mulher, buscando respostas em meio à nebulosa de emoções e medos. "Você precisa saber, tudo o que fiz foi por você." O homem que dizia ser seu irmão gritou. "Ela está mentindo, Isabela. Você não pode confiar nela." O desespero em sua voz parecia genuíno. O entrelaçar de verdades e mentiras a deixava desejando compreender o que realmente estava acontecendo. "Eu não sei em quem acreditar!" Isabela gritou, a frustração fazendo seu coração disparar. Enquanto tentava processar a situação, um grupo de homens armados se aproximou. Suas expressões ferozes tornavam o ambiente ainda mais assustador. Isabela estava paralisada, os olhos se movendo entre sua mãe e o homem que se dizia irmão. Então, em um movimento rápido e inesperado, um dos homens armados puxou uma granada. "Todo mundo no chão!" ele gritou e a sala congelou em um silêncio tenso. O que veio a seguir foi como um pesadelo em câmera lenta. Isabela viu os olhares de pânico, as pessoas se jogando ao chão. "Isabela, sai daqui!" Gabriel gritou, arrastando-a para longe. O tempo parecia parar, mas a adrenalina estava em alta. O homem que dizia ser seu irmão se lançou na direção do atirador. "Não, parem!" Ele saltou, tentando agarrar a mão do capanga que segurava a granada. Mas em um instante fatídico, uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala. Uma onda de calor e fumaça a atingiu, fazendo Isabela cair de joelhos. O chão tremia. A realidade estava em pedaços. O caos reinava absoluto, com gritos estridentes misturados ao som de vidro quebrado. Quando a visão clareou, tudo parecia um cenário apocalíptico. O que acontecera? Isabela olhou em volta. Os rostos dos convidados estavam aterrorizados, uns escondidos, outros tentando se erguer. O homem que se dizia seu irmão estava no chão, ensanguentado, mas mesmo assim com um semblante determinado. E sua mãe, contorcida de dor e de medo, encontrava-se parcialmente envolvida em detritos. Mas enquanto Isabela tentava entender a cena, algo a atingiu como um raio. O olhar do seu irmão mudara.
Isabela, a verdade é que você não é filha deles. Você é um experimento. Suas palavras perfuraram o ar como facas. O impacto da frase o fez hesitar. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Ele continuou. Eles te criaram para um propósito. Eu sou o que você deveria ser, mas fui rejeitado. Os olhos de Isabela se alargaram. Ocupar essa nova percepção se tornava cada vez mais doloroso. Tudo que acreditou até agora estava se desmantelando. Você não tem ideia do que realmente está, mas você pertence a algo muito maior. Não, isso não pode ser verdade! Isabela gritou, mas a dúvida começava a se enraizar. Era como se a base de sua identidade estivesse sendo arrastada embora. Ela olhou para Gabriel, em busca de segurança, mas ele também estava confuso, sem saber o que pensar. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair, ele insistiu, puxando-a. Mas antes que pudessem se mover, a mulher que se dizia mãe de Isabela se levantou. Não, escute o seu irmão. Ele é... Um outro trovão feito de luz e fumaça cortou o ar. E ela caiu novamente, desta vez mais fraca. O pânico se estabeleceu outra vez. O que mais eu não sei? Isabela pensou. Quem sou eu realmente? Com o coração apertado, ouvia os gritos, as sirenes ao longe, e sabia que estava prestes a mergulhar em um abismo ainda mais profundo. A verdade parecia estar mais próxima, mas era aterrorizante e confusa. E no fundo, Isabela começava a se perguntar: e se tudo aquilo fosse apenas o começo de algo muito mais sombrio? O que mais ela teria descoberta? O tempo parecia ter parado, mas a tensão no ar era palpável. Isabela olhou para os rostos aterrorizados, os gritos ecoando como um pesadelo interminável. Sua mãe no chão, seu irmão com sangue nos olhos, e Gabriel a puxando com força para mais longe da confusão. O medo a consumia. O que está acontecendo? O que mais eu não sei sobre mim? Enquanto tentava processar, algo passou como um relâmpago. Aquela mulher desconhecida que se dizia sua mãe olhou para os captores e gritou com uma intensidade que fez tudo parar. A verdade está prestes a ser revelada. Não só para ela, mas para todos vocês. Um silêncio estrondoso caiu sobre o salão, como se o tempo realmente tivesse parado. O homem que estava no chão olhou para a mulher com desespero. Você não deveria ter vindo aqui. Não agora! A urgência em sua voz reverberava pelo ambiente. O que ele sabia? A tensão aumentava, palpável como eletricidade no ar. Ela precisa ouvir, gritou a mulher, agora em pé, aproveitando aquele momento de silêncio tenso. Isabela, você não é quem você pensa que é. Você é parte de um experimento maior do que pode imaginar. A porta se abriu com o estrondo, e um novo grupo de homens armados invadiu o salão, interrompendo o diálogo. O pânico aumentou novamente. As pessoas começaram a rir, mas não antes que uma explosão à distância ecoasse como um aviso sinistro. Um dos captores gritou: "Cale-se e se abaixe!" Mas já era tarde demais. A confusão reinava. "Isabela, vem comigo!" Gabriel gritou, mas ela estava paralisada. As palavras da mulher ressoavam em sua mente como um eco. Experimento? O que você quer dizer com isso? Você foi criada para uma missão. O que fizemos com você foi uma mentira. Eles te moldaram, Isabela. Você está destinada a algo maior e eles precisam de você. A intensidade de seu olhar a fazia acreditar, mesmo que por um instante. Antes que Isabela pudesse responder, outro grito cortou o ar. É ela! Captura ela antes que seja! Tarde demais! O homem que se dizia seu irmão estava de pé, cercado. Dos dois lados as pessoas se moviam em desespero. Isabela olhou ao redor, seu coração batendo forte. O que mais estava escondido? O que seria esse experimento?
Em meio ao caos, a mulher, sua mãe ou o que quer que fosse, parecia estar em estado de total controle. Eu não tenho certeza de quem você é, Isabela gritou, as palavras escapando por entre os lábios. Ou que posso confiar em você? Porque eu sou a única que pode proteger você agora. Eles querem te destruir antes que a verdade venha à tona. Ela estava cada vez mais agitada. O cheiro de pólvora agora invadia-o. Ah! Isabela sentia um nó na garganta. Estava prestes a desabar. E então, de repente, tudo mudou. O homem que dizia ser seu irmão lançou-se em direção ao centro do salão, onde os atacantes estavam se posicionando. A verdade! A verdade! Não se esqueçam dela! No instante em que ele gritava, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma nova explosão, desta vez bem mais próxima. O chão abaixo deles começou a ruir, como se o próprio espaço estivesse se rasgando. E ali, diante dos olhos de Isabela, um túnel se abriu sob o chão. Parecia um portal, uma passagem para algo desconhecido. Isabela, entre! A mãe gritou, segurando a mão dela. Ouvindo aquele apelo, uma voz interior a impulsionou. Ela hesitou. O homem que se dizia irmão estava agora se perdendo em meio aos gritos. E enquanto o túnel se expandia, as lembranças começaram a dançar em sua mente. Sombras do passado entrelaçando-se com a incerteza do presente. Não, eu não posso! Isabela quase gritou. E nesse momento, vagamente, viu uma expressão de choque cruzar o rosto de Gabriel. Era como se ele estivesse tentando entender não apenas a realidade que o cercava, mas também o que ele significava nesta nova versão de sua vida. O chão tremia, e em meio a toda a confusão, a única certeza que restava era a dúvida. O que mais estava por trás daquela verdade? Quem ela realmente era? O que aquela passagem significava? E mais importante, o que aconteceria se ela decidisse entrar? O futuro estava ali, diante dela. Mas o que seria quando tudo explodisse em luz e escuridão? Isabela estava paralisada, o túnel se expandindo diante dela como uma porta para o desconhecido. Os gritos ecoavam ao redor, mas seu coração pulsava na boca. O que essa verdade significava? A figura da mãe, agora erguida com otimismo, parecia tão real e distante ao mesmo tempo. Mas ao olhar para o irmão, que se levantava com uma fúria nas feições, uma onda de confusão inundou seu ser. Isabela, entre! Sua mãe gritou, e a determinação nos olhos dela a fez hesitar. Mas o tremor do chão a deixava cada vez mais ansiosa. Gabriel, segurando firmemente sua mão, estava começando a puxá-la em direção à saída lateral, longe do caos. Vamos! Precisamos sair! Mas Isabela não conseguia desviar o olhar da explosão de fumaça e luz no chão. O que havia ali no túnel? E se aquele homem estivesse certo? E se tudo o que havia vivido fosse uma ilusão? Enquanto o tumulto crescia, o homem ferido que dizia ser seu irmão gritou: "Vocês não podem escapar da verdade. Estamos todos ligados a uma trama maior." Era como se ele tivesse visto uma sombra de algo que a todos afetava. O olhar dele encontrou o de Isabela e por um segundo ela sentiu uma conexão estranha, uma mistura de medo e reconhecimento. Que trama? O que você está dizendo? Os olhos dela pulsavam em desafio, mas ele não teve chance de responder. Uma segunda explosão irrompeu do lado oposto do salão, lançando destroços e pessoas para o ar. O barulho da destruição sobrepujou tudo.
O pânico tomou conta da sala. As pessoas se espremendo, desesperadas para escapar. No meio disso tudo, o irmão de Isabela, com uma expressão de raiva no rosto, começou a correr em direção ao túnel. Algo nele estava mudando rapidamente. Vá! Ele gritou. A verdade está lá. Você precisa ir! E de repente, tudo se tornou uma melodia confusa de gritos e ruídos. Mas, para a surpresa de Isabela e de todos, Gabriel hesitou. Eu não posso deixá-la aqui! A preocupação nos olhos dele a fez sentir segurança, mas também trazer à tona a dúvida. Ela olhou ao redor, a urgência pressionando. Sua mãe estava agora forçada a se erguer, o olhar entre eles alternando entre o filho e Isabela. O último grito ecoou quando o homem se atirou, desferindo um golpe na figura do capanga, que parecia seguir seu rastro. Ele se virou rapidamente, expondo um cartão com um símbolo familiar, algo que Isabela já havia visto antes. O símbolo da empresa que fundou meu pai, pensou, e uma onda de reconhecimento inundou seu cérebro. Mas a verdade parecia mais confusa do que jamais. O irmão estava em conflito e o tumulto invisível que pairava no ar entre eles era palpável. E enquanto tudo isso acontecia, o caos se intensificava e Isabela sentia seu estômago girar. O túnel, um caminho em direção à verdade, agora parecia se tornar um abismo. E, como se todos os ventos tivessem mudado de direção, o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque. O homem, em seu último esforço, se virou e, com uma intensidade em seu olhar que cortava o ar, revelou: Isabela, a verdade sobre você é que você não foi criada apenas para uma missão. Você é a chave para libertar todos nós e você está ligada a eles de forma muito mais profunda do que imagina. Você é sua própria mãe. As palavras explodiram na sala como fogos de artifício. Cada sílaba um golpe direto no estômago de Isabela. O quê? A incredulidade a envolvia, e Gabriel a observava, atônito, sem entender. As expressões de todos mudaram, a dúvida social crescer, e a verdade, agora revelada, tornava-se uma sombra mais profunda. O que mais escondiam? O que ainda estava por vir? A conexão entre eles, o relacionamento. Tudo parecia ter virado de cabeça para baixo. Isabela estava parada, tentando entender, tentando respirar. Mas quando olhou para o túnel, a certeza se chocou com a incerteza. O caminho diante dela era morfético, cheio de segredos. Agora, a pergunta pairava no ar. O que isso significava para todos? Isabela estava em choque. As palavras do homem reverberando na sala como um grito ensurdecedor. Você é sua própria mãe! O caos à sua volta parecia tudo uma cena de filme, mas a realidade a atingia com a força de um tsunami. A figura familiar de sua mãe a encarava e a dúvida a corroía. Isabela, não ouça! Ele é mentiroso! A mãe gritava, sua voz atravessando os gritos e os sons dos destroços caindo ao redor. Mas o homem deitado no chão, mesmo ferido, continuava a falar. A verdade não pode ser escondida para sempre. A missão de vocês está além do que podem compreender. O medo e a confusão se entrelaçavam em sua mente. Ao olhar para Gabriel, que a segurava firme, viu uma expressão de preocupação profunda em seus olhos. Isabela, precisamos ir, agora! Mas o desejo de entender pulsava dentro dela. Antes que pudesse decidir, outra explosão a jogou para o chão. O ar ficou quente e denso, e as vozes se tornaram distantes.
Isabela viu sua mãe se levantar, já ferida, mas determinada. Vá, Isabela, entre no túnel! A urgência em sua voz a atingiu como um soco. Mas eu não posso deixá-la! Isabela gritou de volta, o coração despedaçado entre o amor e a necessidade de descobrir quem realmente era. O túnel parecia pulsar com uma energia diferente. A promessa de respostas ainda desconhecidas. Você deve se decidir agora, Isabela. A mãe implorou. E o desespero fez o peito dela apertar. Mas as palavras do homem ecoavam. Se você não entrar, nunca saberá a verdade completa. O tumulto cresceu. Haviam gritos. As pessoas se movimentando. Uma correria desenfreada. Isabela sentiu um alvoroço dentro dela. Os sentimentos se conflitando. Ela olhou para Gabriel, que já estava puxando-a com força. Vem, Isabela, vamos sair. Olhar para o irmão fez seu coração doer. Ele estava desesperado e ela não sabia o que acreditar. A verdade está lá dentro. Entre e descubra de uma vez por todas. A intensidade de sua expressão fazia tudo parecer mais real. Não espere! A mãe gritou, enquanto o chão começava a desmoronar. Então, Isabela tomou uma decisão. No impulso, puxou Gabriel pela mão e correu em direção ao túnel. Ela não sabia se era a escolha certa, mas a urgência a levava. Atravessaram a entrada do túnel, onde um brilho ofuscante os envolveu. Assim que entraram, tudo ficou em silêncio, quase como um sonho. Ao redor, uma luz branca preenchia a escuridão. E então, à medida que o brilho começava a se dissipar, o que se revelou diante dela era um novo mundo. Um espaço vasto, com imagens de memórias e lembranças de uma vida não vivida, onde verdades ocultas surgiam em flashes. O que era aquilo? O que a esperava? Isabela sentiu o coração acelerar. Estavam eles prestes a descobrir quem realmente eram? As emoções estavam à flor da pele e a incerteza consumia a todos. O que a verdade traria? Era uma nova jornada, um novo começo. Antes de cruzar completamente a linha, uma voz ecoou em sua mente. Agora você só tem que decidir. Será heroína de sua própria história? E assim, em pleno desespero, tudo estava em aberto. Isabela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela, mas com um brilho de esperança nos olhos. Eu tô com você, ele disse, e isso fez com que sua coragem crescesse. Afinal, a escolha estava nas mãos deles. E enquanto o túnel os envolvendo, a vida aguardava do outro lado, cheia de mistérios a serem revelados. Agora, se você quer acompanhar essa jornada emocionante e não perder as próximas histórias exclusivas, precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras venham pela frente. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Os verdadeiros fãs sabem que essas ações fazem toda a diferença.